Língua portuguesa. Leitura. Livro A. Lição 10. Aula 3. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Na aula passada, nós passeamos pelo Zoológico de Brasília e ficamos sabendo um pouquinho mais sobre a rotina dos chimpanzés Júnior, Leila e Tota e do tigre e do leão. Vamos relembrar essa história? Vamos começar nossa aula com essa retrospectiva? Lembram-se do que é retrospectiva? É o mesmo que relembrar fatos. E assim começaremos. Relembrando o que o texto Animais do Zoo traz de informações para nós. Abram o livro de vocês na página 124 e vamos reler o texto da lição 10, Animais no Zoo. Aqui. Correção do dever de casa. O pequeno Júnior adora jogar bola, mas tente chegar perto e tomá-la para ver o que acontece. O filhote vira uma fera, grita e se mexe para espantar quem está por perto. A irmã Leila prefere se divertir vestindo roupas. Fica toda enrolada. Tenta colocar a cabeça no lugar do braço e acaba arrancando muitas risadas do público. Tota, a mãe, não se importa com as macaquices dos filhotes. Está muito ocupada. Folheia revistas e faz cara feia sempre que não gosta de alguma figura. O Dia dos Chimpanzés do Zoológico de Brasília é uma animação só. Além de oferecer brincadeiras, os funcionários também fazem a macacada usar a cabeça. Eles penduram cachos de frutas bem alto para que os macacos não consigam pular e puxar. Depois, jogam pequenos galhos na jaula. Sabe o que os chimpanzés fazem? Pegam os galhos e batem nas frutas para que elas caiam. É assim, usando a inteligência, que eles conseguem o alimento. Os tigres e leões, chamados de grandes felinos, também usam a inteligência para conseguir comida. Os funcionários colocam o sangue congelado das presas, alimento, dos felinos na jaula. Os animais farejam e reconhecem o cheiro. Depois, a carne é escondida em algum lugar do cativeiro. Usando o faro é que eles vão se virar para encontrar a comida. Os biólogos sabem a importância desse trabalho chamado enriquecimento ambiental. Quando a bicharada está presa e não tem nada para fazer, acaba ficando nervosa. Um dos macacos já chegou a atirar pedras nos visitantes. A solução encontrada foi deixar o ambiente mais parecido com a casa dos animais na natureza. Assim, eles se tornam mais alegres e divertem o público. Mas o biólogo Alexandre Portela avisa que devem ser tomados cuidados antes de usar novos objetos. Animais do Zoo, Correio Brasiliense, Brasília, 14 de agosto de 2002. Agora que já relembramos, vamos à nossa tarefa de casa. Os exercícios de compreensão servem para nos ajudar a entender ainda mais o nosso texto. Exercício 1, da página 125. Vocês deveriam marcar nesse exercício um X na frase que resumisse o texto Animais do Zoo. Que frase seria essa? A história de Júnior? A vida dos animais no zoológico? Como criar um zoológico parecido com a natureza? Ou como os tigres e leões usam a inteligência para conseguir comida? Qual dessas 4 frases traz a informação principal do texto? Qual delas resume melhor o texto da lição 10 que acabamos de ler? A terceira frase: como criar um zoológico parecido com a natureza? Afinal, esse é o assunto principal do texto.
O enriquecimento ambiental consiste exatamente nisso: criar um ambiente parecido com o habitat natural dos animais, o seu ambiente natural. Você também deu a resposta certa? Entendeu por que esta é a resposta correta? Na questão 2, vocês também deveriam marcar um X. Dessa vez, deveriam marcar um X na resposta correta da seguinte pergunta: quem é o pequeno Júnior? Vamos reler o primeiro parágrafo do texto, pois algo me diz que a resposta está nessa parte. O pequeno Júnior adora jogar bola, mas tente chegar perto e tomá-la para ver o que acontece. O filhote vira uma fera, grita e se mexe para espantar quem está por perto. A irmã Leila prefere se divertir vestindo roupas. Fica toda enrolada. Tenta colocar a cabeça no lugar do braço e acaba arrancando muitas risadas do público. Ah, muito bem! Então descobrimos quem é o pequeno Júnior. Ele é uma criança que visitou o zoológico? O filhote de uma fera? Ou um filhote de macaco? Muito bem, como vimos, Júnior é um filhote de macaco. Mas o Júnior é um filhote real ou fictício? Ou seja, ele existe de verdade ou é ficção? Ele existe. Está lá, no Zoológico de Brasília. Muito bem, Beto. E o texto Animais do Zoo conta uma história que existe, uma história verdadeira. Ou será que ele inventa uma história? Ele conta uma história que existe. Fala sobre a vida dos animais do Zoológico de Brasília. Ah, muito bem. Logo, esse texto é um texto real ou um texto de ficção? Um texto real, porque ele é uma história de verdade. Exatamente. E assim encontramos a resposta do exercício número 3. E no nosso texto aparecem outros animais, os felinos. Quem são esses animais chamados de felinos? O tigre e o leão. Isso mesmo. Os biólogos sabem a importância desse trabalho chamado enriquecimento ambiental. Quando a bicharada está presa e não tem nada para fazer, acaba ficando nervosa. Um dos macacos já chegou a atirar pedras nos visitantes. A solução encontrada foi deixar o ambiente mais parecido com a casa dos animais na natureza. Assim, eles se tornam mais alegres e divertem o público. Mas o biólogo Alexandre Portela avisa que devem ser tomados cuidados antes de usar novos objetos. Os funcionários também lançam um desafio para os felinos. Primeiro, os funcionários colocam o sangue congelado na jaula. Por que eles fazem isso? Qual é o objetivo? Para os tigres e leões sentirem o cheiro do sangue. E esse sangue é de quem? Da comida deles. Isso mesmo, é o sangue das presas que acabam virando comida para os felinos. E esses felinos são inteligentes? O que eles fazem depois de sentirem o cheiro do sangue? Eles farejam até encontrar a comida. Isso mesmo. Então eles usam a inteligência, porque através do cheiro que já conhecem, do sangue, eles farejam até chegarem nas comidas. E assim, sem sentir, chegamos às respostas do exercício 6 da nossa tarefa de casa. Nele, tínhamos as seguintes perguntas que já encontramos as respostas. A. Que animais são chamados de felinos? B. Para que os funcionários colocam sangue congelado nas jaulas? C. De quem é o sangue congelado? D. O que demonstra que os grandes felinos são inteligentes? E. Faça um desenho mostrando como os felinos encontram comida. Além das perguntas, vocês deveriam fazer lindos desenhos mostrando como os macacos e os felinos conseguiram comida.
Tenho certeza de que teremos desenhos lindos. Vocês mandaram para sua professora os seus desenhos? Mostraram para outras pessoas? Explicaram como é a vida dos felinos no zoológico de Brasília? E você, que mora em Brasília, você conhece o zoo da sua cidade? Já viu os funcionários fazerem essas brincadeiras com os animais de lá? Para finalizar, chegamos no exercício número 7. Nele, vocês deveriam enumerar as informações de acordo com a ordem que elas aparecem no texto. Temos 3 informações. Vamos ler cada uma delas e pensar em como podemos ordená-las. Explica por que é bom fazer o zoológico de Brasília se parecer com a natureza. Apresenta os chimpanzés do zoológico de Brasília. Descreve como os funcionários ajudam os animais a usarem a inteligência. Como vocês enumeraram? Qual é a primeira informação que aparece no texto? Apresenta os chimpanzés do zoológico de Brasília. Muito bem, Alfa. E em quais parágrafos acontecem essas apresentações? Vamos reler? O pequeno Júnior adora jogar bola, mas tente chegar perto e tomá-la para ver o que acontece. O filhote vira uma fera, grita e se mexe para espantar quem está por perto. A irmã Leila prefere se divertir vestindo roupas. Fica toda enrolada. Tenta colocar a cabeça no lugar do braço e acaba arrancando muitas risadas do público. Tota, a mãe, não se importa com as macaquices dos filhotes. Está muito ocupada. Folheia revistas e faz cara feia sempre que não gosta de alguma figura. O Dia dos Chimpanzés do Zoológico de Brasília é uma animação só. E a segunda informação, qual seria? O que acontece depois da apresentação dos macacos? Descreve como os funcionários ajudam os animais a usarem a inteligência. Excelente! E essa informação aparece em qual parágrafo? Nos 3º e 4º parágrafos. Muito bem. Vamos reler onde essa informação está descrita no nosso texto? Além de oferecer brincadeiras, os funcionários também fazem a macacada usar a cabeça. Eles penduram cachos de frutas bem alto para que os macacos não consigam pular e puxar. Depois, jogam pequenos galhos na jaula. Sabe o que os chimpanzés fazem? Pegam os galhos e batem nas frutas para que elas caiam. É assim, usando a inteligência, que eles conseguem o alimento. Os tigres e leões, chamados de grandes felinos, também usam a inteligência para conseguir comida. Os funcionários colocam sangue congelado das presas, alimento, dos felinos na jaula. Os animais farejam e reconhecem o cheiro. Depois, a carne é escondida em algum lugar do cativeiro. Usando o faro é que eles vão se virar para encontrar a comida. Muito bem. Então, com a informação número 3, temos explicar por que é bom fazer o zoológico de Brasília se parecer com a natureza. Em qual parágrafo encontramos essa explicação? No último. Só acredito vendo. Vamos reler e relembrar que explicação é essa? Relembrar o porquê do zoológico se parecer com a natureza. Os biólogos sabem a importância desse trabalho chamado enriquecimento ambiental. Quando a bicharada está presa e não tem nada para fazer, acaba ficando nervosa. Um dos macacos já chegou a atirar pedras nos visitantes. A solução encontrada foi deixar o ambiente mais parecido com a casa dos animais na natureza. Assim, eles se tornam mais alegres e divertem o público. Mas o biólogo Alexandre Portela avisa que devem ser tomados cuidados antes de usar novos objetos. Muito bem. Então a ordem ficou
3, 1, 2. Anotaram? Conferiram? Primeiro, apresenta os chimpanzés. Segundo, descreve como os funcionários estimulam os animais. Terceiro, explica por que o Zoo de Brasília faz esse trabalho. Como se chama mesmo esse tipo de trabalho? Exatamente, enriquecimento ambiental. Leitura. Muito bem, assim finalizamos a nossa correção do dever de casa. Foi muito bom relembrar informações importantes sobre o texto Animais no Zoo. Mas que tal conhecermos um novo texto? Iremos explorar ainda mais o mundo animal. Por isso, coloquem na página 137 do livro de vocês. Vamos ler e conhecer o texto O Zoológico. Será que ele fala sobre o zoológico de Brasília? Ou será que é sobre outro zoológico? Só lendo que vamos saber. Então vamos lá. O que vemos nessa página? Um leão, uma girafa e um passarinho cantando. Muito bem. E o texto? Temos um texto organizado em parágrafos ou em versos e estrofes? Versos e estrofes. Então vamos contar quantas estrofes temos nesse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Temos um texto organizado em 7 estrofes. Qual o título desse texto? Zoológico. Muito bem. E quem escreveu esse texto? Quem é o autor do texto O Zoológico? Ângela Tojeiro. Exatamente. E esse texto está dentro de um livro, um jornal. Onde podemos encontrá-lo? A autora é Ângela Tojeiro e o texto Zoológico está no livro Trem Mineiro, Poemas para a Garotada. Esse livro foi publicado onde? Isso mesmo, na cidade de Belo Horizonte. Qual foi a editora que fez essa publicação? Isso, a editora Masa Edições. E em que ano? Muito bem, ano de 2002. Além de todas essas informações, a referência nos mostra que podemos encontrar o texto O Zoológico nas páginas 50 e 51 do livro Trem Mineiro, Poemas para a Garotada. Agora que já sabemos as informações iniciais do texto, que tal lermos? Vamos descobrir o que esse texto nos traz? De que zoológico ele vai falar? Estamos preparados? Então vamos começar a leitura. Poema O Zoológico, Ângela Tojeiro. Moram no zoológico animais selvagens, local ecológico igual ao das origens. Tudo planejado e todos vão ter habitat honrado e felizes viver. Deixaram seus lares noutros continentes, terras diferentes, daqui de além mares. Temos elefantes, macacos, leões, garças elegantes, cobras e pavões. Girafas, carneiros, tartarugas, pato, aves empoleiros, cachorro do mato. Os bichos são tantos que até papagaio precisa de ensaio para dizê-los quantos. Só mesmo indo lá para conhecê-los. Peça aos seus pais já, não perca, vá vê-los. Vocês perceberam como lemos uma poesia? Ela tem sonoridade, entonação e pausas bem marcadas. Ler uma poesia é diferente. Não podemos ler da mesma maneira que lemos um texto organizado em parágrafos. Nessa lição, lemos primeiro um texto assim, organizado em parágrafos. Agora estamos vendo o zoológico descrito em forma de poesia. Que tal explorar estrofe por estrofe e imaginar tudo que a autora quer falar sobre esse lugar? Começando pela primeira estrofe, o que temos nela? Sobre o que ela fala? Fala que no zoológico moram animais selvagens.
E o que são animais selvagens? Isso mesmo, animais que não podemos ter em casa. E na parte que ela diz local ecológico igual ao das origens. O que a autora quis dizer nessa parte? Que informação sobre o zoológico ela queria passar? Que o zoológico imita o lugar de onde vêm os animais. Isso mesmo. O zoológico tenta imitar a natureza, o local de origem, o local de onde o animal vem, para que assim ele fique mais feliz, tranquilo e se sentindo como se estivesse em casa. Na segunda estrofe, a autora fala sobre algo importante, o habitat. Nós já conhecemos essa palavra. Habitat é o lugar onde vivemos. É exatamente sobre isso que a autora fala, que o zoológico é um lugar planejado, tornando-se um habitat adequado para que os animais possam viver bem. Ela usa a expressão habitat honrado. Professora, na terceira estrofe, a autora fala que os animais vieram de vários lugares, de várias terras diferentes. Isso mesmo, Alfa. Os animais vêm de lugares variados, de vários continentes, mares, de terras distantes. E que animais são esses? Que animais a autora fala que podemos encontrar no zoológico? Exatamente. Podemos encontrar elefantes, macacos, leões, garças, cobras, pavões, girafas, carneiros, tartarugas, patos, aves e cachorro do mato. Vocês conhecem todos esses animais? Ou tem algum animal que vocês não sabem como é? Professora, o que é a garça? Ah, eu nunca vi um cachorro do mato. Então vou mostrar a vocês. Vamos conhecer a garça e o cachorro do mato agorinha mesmo. A garça é uma ave que habita áreas próximas a rios, lagos e praias. A maioria das espécies de garças possui penas brancas cobrindo todo o corpo e o pescoço é longo. Já o cachorro do mato é um animal selvagem parecido com raposas e lobos. O cachorro do mato vive em áreas florestais. Essas duas últimas estrofes são diferentes das demais. Quais informações elas trazem? Que muitos são os animais do zoológico. É tanto nome que nem o papagaio consegue falar tudo. E na última estrofe, a autora convida as crianças a conhecerem um zoológico. Muito bem, Beto. Mas como você sabe que são crianças? Porque ela diz para pedir aos pais. Muito bem observado, Beto. Você prestou mesmo atenção ao poema. Se diz que é para pedir aos pais, é porque o poema se dirige a crianças. Fluência de leitura. Imagine os movimentos dos animais. Eles se movem o tempo todo. Colocar, pular, pegar, mexer. Vamos treinar esses verbos? Vamos ver que movimentos eles fazem? Presente, modo indicativo. Verbo colocar. Eu coloco. Tu colocas. E ele? Ele coloca. O que ele coloca? Ele coloca a roupa. E ela, Alfa, o que ela coloca? Ela coloca o livro na mochila. Continuando nossa conjugação. Nós colocamos, vós colocais e eles. Eles colocam. Agora vamos ler mais depressa? Preparados? Vamos lá. Eu coloco, tu colocas, ele coloca. Nós colocamos, vós colocais, eles colocam. Muito bem. Próximo verbo. Verbo pular no presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Vocês gostam de pular? Como fica o verbo pular na forma negativa do presente do indicativo? Eu não pulo. Mas você também gosta de pular, não é mesmo, Beto? Sim! E de ler bem rápido, você gosta também? Sim.
Então agora vamos acelerar e ler bem rapidinho o verbo pular no presente do indicativo. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Excelente! Continuando. Chegou a hora do verbo pegar. Eu pego. Beto, o que eu pego? Eu pego o brinquedo. Muito bem. Tu pegas, ele pega. Alfa, o que ele pega? Ele pega seu cachorro. Legal. Nós pegamos, vós pegais, eles pegam. E para pegarmos a prática, vamos agora repetir essa conjugação bem rápido. Eu pego, tu pegas, ele pega, nós pegamos, vós pegais, eles pegam. Por último, temos o verbo mexer. Eu mexo. Tu mexes. Ele mexe. Nós mexemos. Vós mexeis. Eles mexem. Então agora vamos nos mexer e conjugar bem depressa o verbo mexer no presente do indicativo. Eu mexo, tu mexes, ele mexe, nós mexemos, vós mexeis, eles mexem. Muito bem. E aproveitando esses verbos que acabamos de conjugar, tem um desafio. Mexam-se, peguem o livro de vocês e pulem para a página 129, porque vamos colocar nossa cabeça para funcionar e descobrir o real sentido das frases da nossa sessão ao pé da letra. Até nesta lição, a bicharada está solta. Vamos ver? Vamos aprender ainda mais? Nessa página encontramos 6 frases que precisam ir além do seu sentido real, pois não devemos levá-las ao pé da letra, pois dizem muito mais do que parece. A primeira frase é: cada macaco no seu galho. Alguém já ouviu essa frase? Alguém já usou? Ou alguém sabe o que significa falar cada macaco no seu galho? Será que aqui estamos falando do macaco animal? Do macaco que encontramos no zoológico? Ah, eu conheço uma música com essa frase. Que legal! Que música é essa, Alfa? Cante ou fale a letra para nós. Cada macaco no seu galho, chuô, chuá. Eu não me canso de falar, xô, chuá. O meu galho é na Bahia, xô, chuá. O seu é em outro lugar, xô, chuá. Uma boa lembrança, Alfa. Realmente temos essa música onde tem a frase cada macaco no seu galho. Essa frase quer dizer o mesmo que cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Ou seja, ela fala que cada um tem que ficar no seu lugar sem se meter nas coisas e nos lugares dos outros. E por falar em galho, nessa nossa segunda frase também tem essa palavra. Dessa vez a frase é quebrar o galho. Será que é o galho mesmo? Aquele galho da árvore? Aquele galho que os macacos usam para pegar comida? Será? Não, quebrar o galho é fazer um favor a alguém. Alfa, quebrei seu galho e te emprestei um lápis. Muito bem, Beto. Belo exemplo. É exatamente isso. Quebrar o galho é ajudar alguém. É fazer um favor, dar uma ajuda. E amigo da onça? Será que isso é possível? A onça é braba, hein? Conseguimos ficar amigos dela? Ou essa frase quer dizer outra coisa? Minha mãe sempre fala que amigo que chateia a gente é amigo da onça. Muito bem, Beto. Amigo da onça é uma expressão popular brasileira que usamos quando temos um amigo que não é de confiança e que tenta nos enganar e magoar. Um amigo da onça é alguém que finge ser amigo apenas para conseguir alguma coisa. Por isso, fujam de amigos da onça. Eles são tão perigosos como a onça que está no zoológico. E assim, chegamos ao final da nossa aula. Colocamos nossa inteligência em prática e agora vamos ativar nossa memória, porque vamos relembrar tudo o que aprendemos hoje. Resumo da aula. Hoje, nós aprendemos a comparar textos. Os dois textos tratam do mesmo assunto,
mas eles são muito diferentes. São diferentes na forma. Um é um texto descritivo, o outro é um poema. Brincamos com os verbos, treinamos as conjugações de verbos que exprimem movimento: colocar, pular, jogar, pegar, mexer. Os verbos também fazem muita macaquice, não é mesmo? E aprendemos o sentido de muitas expressões populares. E para fixarmos ainda mais tudo o que aprendemos hoje, anotem a tarefa de casa. Iremos corrigi-la juntos na próxima aula. Faça com bastante atenção e muito capricho os seguintes exercícios. Dever de casa. Página 128, exercícios 11, 12 e 13. Página 129, exercícios 14, 15 e 16. Caprichem e nos vemos na próxima aula. Até lá!